paz do Senhor Jesus seja com os queridos. Amém. Amém. Aproveitando, irmãos, até vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Versículo 4 ao 8. Ajuntando-se grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida, secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Bom, Jesus, quando falamos de Jesus, irmãos, evidentemente a gente se reporta ao passado, porque isso aconteceu praticamente 2000 anos atrás, né? Quase 2000 anos atrás. E sempre quando eu leio a Bíblia, eu procuro ler, até digo para os irmãos, eu procuro ler e reportando ao momento onde Jesus estava, trazendo aquela esfera para a esfera onde eu estou vivendo e o que eu posso ganhar com aquilo que provavelmente Jesus estava ministrando àquelas pessoas com as quais ele estava. Aqui está dizendo que ajuntou-se uma multidão. E essa multidão que se ajuntou vinha de várias cidades. E elas viajavam, evidentemente, se deslocavam para ouvir Jesus. Percorriam distâncias, porque entendiam que as palavras daquele homem faziam uma diferença na vida delas. Então, desde já, eu já percebo que era necessário empreender um esforço, né? Bem provável, talvez, dependendo da distância, investir um valor para chegar naquele lugar onde Jesus estava. E era valoroso porque as palavras dele tinham poder para mudar a conjuntura, para mudar a esfera, para mudar a vida das pessoas que estavam ouvindo. Então a multidão vinha para ouvir Jesus. Os irmãos percebem que escolher estar ouvindo a palavra está relacionado às nossas... Somos nós que escolhemos? Amém? Então, estar aqui hoje, nós escolhemos estar aqui, entendemos que foi a misericórdia de Deus e o Espírito Santo que nos trouxe também. Nós resolvemos, determinamos e por misericórdia o Espírito Santo nos trouxe a esse lugar. Amém? Bom, e ele, quando falava por palavras, irmãos, é bom entendermos assim, que ele tinha sempre alguma coisa muito importante para falar. E dentre as parábolas, um número de 47 parábolas, 47. Né? Então, fui pesquisar, então, 47 parábolas foram ditas por Jesus. Isso foi uma inovação, porque na época não era tão comum. Não era bem a técnica dos rabinos e dos mestres daquela época contar parábolas. E Jesus praticamente inovou esse contexto. Então, nos ensinos de Jesus estavam embutidas as parábolas. No número de 47, eu separei essa. Se nós formos ver uma ordem, estaria a 12ª numa ordem cronológica das quais ele contou. E quando se fala de semeador, evidentemente você está falando de algo relacionado à agricultura. Por quê? Porque aquele povo com os quais ele estava conversando, eles tinham muita facilidade de entender quando falava dessa área. Por quê? Na maioria das vezes, o suprimento deles era obtido onde? Ou da agricultura ou da pesca. Então, na maioria das vezes, ele falava coisas relacionadas a essa esfera, ou agricultura ou pesca. E eles entendiam, evidentemente, de uma forma muito simples, qual era o objetivo do Senhor Jesus. Todos nós, talvez quando crianças, quando jovens, ou quando adultos, os irmãos concordam que muitos tiveram experiências, se não fizeram, viram alguém fazer ou observaram.
Na maioria das vezes você teve a experiência de plantar alguma coisa na terra. Foi? Pegou um feijão, alguém na escola falou assim, tem que plantar para ver como funciona. Você vai comer em terra, coloca um feijãozinho lá, joga água. Alguém teve experiência? Já viram? Acompanharam? Já, né? Coloca um botãozinho úmido lá com água, porque para trazer umidade, para ver se vai germinar. Bom, então a expectativa de quem está semeando é que haja um resultado daquilo que está colocando na terra. Então você não espera que daqui a algum tempo ir lá e alcançar só aquela semente, ou só o grão. Não, é muito comum que você tenha uma expectativa de que aquilo vai produzir algo, e no caso de semeador e agricultura, normalmente você quer que aquilo ali produza a 100, a 30, a 60, quanto mais melhor. E o gostoso, irmãos, é que aqui está dizendo, Jesus contando a parábola, falando, olha, um semeador saiu a semear. E esse semeador, ao qual ele está se referindo, ele está relacionado a ele mesmo. Então, o semeador, por excelência na Bíblia, é o próprio Senhor Jesus. E o gostoso é que ele não ficou com a semente, então também não era uma única semente, ele vai falar que ele saiu a semear. Jesus veio semeando? Veio. Ele veio a esse mundo, semeou amor, semeou bondade, semeou misericórdia, semeou graça, semeou benevolência, semeou tudo isso. E depois ele ascendeu aos céus, morreu e ascendeu aos céus. Mas os irmãos não esqueçam que no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, está escrito assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Então está dizendo, é necessário que o grão morra. É necessário que o grão morra. Bom, então o semeador, Jesus, ele diz que o semeador sai para semear. Então ele está levando uma semente. E essa semente que ele está levando, irmão, se o semeador é Jesus, ele não leva uma semente qualquer, ele não leva uma semente desprezível. O Senhor Jesus leva uma semente tremenda. O Senhor Jesus leva uma semente gloriosa. Ele leva uma semente diferenciada. A Bíblia mostra que Jesus leva a semente da vida, que é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então o semeador é Jesus, e a semente, a palavra. E a Bíblia fala que esse semeador, quando ele semeava, a gente pode falar de Jesus, depois a gente pode aplicar para a nossa experiência aqui. Ele fala que a semente caiu em alguns lugares diferenciados. Uma delas, ou algumas delas, caíram à beira do caminho. Outra caiu praticamente no lugar rochoso, pedregal, lugar pedregoso. Uma outra caiu entre espinhos. E a Bíblia fala que uma caiu em boa terra. O Vicente discorreu sobre isso aqui muitas vezes, irmãos, né? Ele tem conhecimento de causa para falar sobre isso. E quando o semeador vai semear, evidentemente ele não vai jogar a semente de qualquer jeito. Ele procura uma boa terra. De preferência, normalmente ele vai trabalhar naquela terra, ele vai adubar a terra, ele vai arar a terra. Só que para chegar em alguns lugares, digamos que ele passou com um arado aqui em alguns lugares, ele vai ter que dividir praticamente para estar jogando a semente, para estar espalhando a semente. E quando vai pisando aqui, praticamente faz um trilho. Ele vai pisando, jogou aqui, vai jogar de lá, às vezes aquele lugar que passou não ficou tão fofinho como deveria, ficou num lugar mais firme, que é essa a beira do caminho. Ou seja, um lugar onde, como a terra não está fofa, a semente cai, mas ela não tem condições de mergulhar na terra, de descer na terra. E a Bíblia está dizendo que essa semente que cai à beira do caminho, na verdade ela diz o seguinte: ela não fez aquilo para o qual ela foi semeada. Ou seja, a Bíblia fala que vieram as aves do céu e comeram aquela semente, acabaram com aquela semente. E depois nós temos a explicação disso. Também fala que outra caiu num solo rochoso. Ou seja, não é que era só rocha e a semente caiu em cima da rocha. Não é, porque a Bíblia fala que ela germinou. Então, para a semente germinar, o que acontecia normalmente era o seguinte: havia uma camada de terra, talvez uns 4, 5 centímetros, mas embaixo daquela camada tinha o quê? Tinha um solo muito firme, muito forte, um solo rochoso.
Então não tinha quando do arado de fazer um trabalho tão bem feito com uma profundidade normal. Então a terra estava um pouquinho fofa, talvez, na sua superficialidade, mas um pouquinho mais abaixo estava tão duro que a semente não tinha condições das suas raízes penetrarem. E a terceira caiu entre espinhos. Quando fala dos espinhos, muitas vezes está relacionado às ervas daninhas, né? As impurezas que às vezes estão misturadas com a terra. Tinha terra, só que as propriedades que na verdade deveriam trazer vida e nutrientes para aquela terra eram subtraídas pelas ervas daninhas que eu acabei de dizer para os irmãos. Então a semente caía, a semente começava a germinar, mas o que acontece? Os espinhos cresciam juntamente com aquela planta que estava sendo produzida e faziam o quê? Suprimiam a vida dela e ela acabava perdendo vigor e acabava morrendo. Ela não tinha umidade suficiente, morria. Então nós falamos de 3 tipos e eles morriam. Mas a Bíblia fala que havia um 4º tipo, e eu quero que os irmãos digam graças a Deus. Amém. Porque se ficar só nesses 3 tipos, irmãos, nós estamos vendo uma situação onde aparentemente não há vitória, não há conquista, não há praticamente o resultado esperado. Mas há um tipo de solo que a Bíblia fala que era chamada de boa terra. Bom, no caso, esse solo, essa terra, os irmãos já sabem também, está relacionado ao nosso coração. O nosso coração é uma terra que vai onde, na verdade, a semente é colocada. E esse solo, representado no nosso coração, nós podemos até estabelecer uma proporcionalidade. Imagine, irmãos, de 4 tipos de solos, apenas um deles vai produzir algo de forma que o seu Senhor tenha prazer ou que alcance a expectativa. Nós podemos imaginar que praticamente 25%, praticamente só, é que vai ser alcançado o resultado. Os irmãos percebem? Quando nós ouvimos isso, muitas vezes nós ouvimos essa palavra, os irmãos concordam que às vezes nós aplicamos para pessoas que não conhecem o Evangelho e que precisam render-se ao Senhor. Os irmãos concordam que essa tendência que nós temos de entender que esta parábola é para pessoas que não conhecem o Evangelho ainda? Os irmãos concordam? Então nesta noite eu gostaria que nós quebrássemos esse conceito. Essa palavra que nós estamos ouvindo hoje não é para quem não conhece o Evangelho. Esta palavra que nós estamos ouvindo hoje é para pessoas que também conhecem o Evangelho, é para pessoas que já se entregaram ao Senhor Jesus, é para pessoas que precisam de Deus. Você que está aqui, você precisa de Deus? Então esta palavra é para você e esta palavra é para mim também. Amém? O incrível, irmãos, é que o próprio Senhor Jesus, ele começou a dizer para as pessoas, por quê? Nesse contexto aqui, os seus discípulos perguntaram, o que quer dizer essa parábola? Engraçado, eles eram provavelmente ou lavradores ou pescadores, então dentre aqueles que Jesus chamou, tinham pessoas que conheciam dessa área. Mas eles foram perguntar para Jesus, Senhor, o que quer dizer essa parábola? Ou seja, o que o Senhor quer alcançar com ela? Jesus falou assim no versículo 10: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos outros fala-se por parábolas, para que, palavras de Jesus, irmãos, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam, para que alguns vendo, eles vão ver, mas não vão querer. Está escrito, tá? Foi Jesus que falou, olha, alguns, ele está falando por parábolas, porque alguns vão ver, vendo não vejam, e ouvindo não entendam. O que acontece? Jesus estava conversando com alguns grupos de pessoas, e essas pessoas estavam, na verdade, confrontando muitas vezes, estavam querendo colocá-lo na parede, estavam querendo mostrar que conheciam mais das coisas espirituais do que o próprio Jesus. Então está dizendo, olha, tem pessoas que estão próximas a mim, mas que não estão interessadas em ouvir o que eu estou falando, e o que eu estou falando é concernente ao reino dos céus. E não pensem, como Jesus estivesse dizendo, e não pensem que isso aconteceu só agora, que está acontecendo só agora, porque isso já aconteceu no passado também. Os irmãos lembram que no livro de Isaías, no capítulo 6, a Bíblia fala que um servo de Deus, o profeta Isaías, ele disse que ele viu algo tremendo no templo, que ele estava diante de Deus, e a Bíblia fala que ele viu algo tremendo, ele teve uma visão, ele viu Deus sendo adorado por anjos, e a Bíblia fala que eles voavam, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, porque tamanha era a glória de Deus. Com 2
duas cobriam seus pés, e com duas eles voavam. E o que eles aclamavam, o que eles proferiam era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles estavam diante de Deus, aclamando ao Senhor. Quando Isaías viu isso, ele fala assim: ai meu Deus, eu vou obedecer, porque os meus olhos viram o Senhor. Ou seja, a glória dele é tremenda, eu vou obedecer. Mas a Bíblia fala que ele fala assim: eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios também, então vai acontecer algo terrível comigo. E a Bíblia diz que um anjo voou, trazendo na sua mão uma tenaz com uma brasa viva do altar. Irmãos, no altar de Deus tem brasas vivas. Você acredita? No altar de Deus tem brasas vivas, amém? E veio um anjo voando com uma tenaz, com essa brasa, e a Bíblia fala que ele tocou os lábios do profeta Isaías, que sentiu-se impuro. Aí ele falou assim: olha, agora você está purificado. E eu quero dizer para você, já profetizando sobre a sua vida nesta noite, se você entende, se eu às vezes entendo, indignos que somos diante de um Senhor Deus tão santo, nesta noite eu creio que o anjo de Deus tem uma tenaz com brasa viva no altar, tocando os lábios daqueles que querem, e nós vamos com certeza poder louvar, bendizer e ser atalaias da presença do Senhor nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, é a palavra de Deus, é a palavra que vai nos alegrar. Se não for a palavra, não tem mais nada. Amém? Mas então eu estou querendo dizer para os irmãos que nesta noite, assim como ele teve juntamente com o profeta, eu creio que nesta noite tem brasa viva do altar para ser tocada nos lábios, na língua daquele que quer servir ao Senhor. Amém? E aí ele recebeu a incumbência de quê? Pregar a palavra. Mas no versículo 9 tem as mesmas palavras que Jesus proferiu. Ele falou assim para ele, olha só, versículo 9: então disse ele: vai e diz a esse povo, ele tem um anjo, você vai dizer ao povo, e eles vão ouvir de fato, eles não vão entender, e vão ver, mas em verdade não vão perceber. Então versículo 10: o coração do povo está engordando, endurece o ouvido, fecha os olhos, e não vem a ver com os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o coração, e a se converter e ser sarado. Deus está dizendo: o povo vai ouvir, mas não vai entender, vai ver, mas não vai ter discernimento. Irmãos, Deus está dizendo: sabe o que está acontecendo? É a semente que caiu no meio do caminho. O povo está tão duro, o coração está tão fechado, o povo se afastou tanto de Deus que não permite ser alcançado por Deus. O povo, na verdade, não está se permitindo que a palavra de Deus cause o impacto que a palavra de Deus pode causar. Às vezes, as alegações são: sofri demais no passado, o meu passado foi tremendo, ou aconteceu alguma coisa ao longo do caminho cristão, e aconteceu algo que trouxe um trauma tão grande, e a pessoa está fechada para lá. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, Deus tem algo com você nesta noite também. Deus tem algo comigo nesta noite também. Ainda que aconteceu alguma coisa, ainda que você tenha motivos para alegar, o fato talvez estar bloqueando para que a palavra de Deus chegue, eu quero dizer para você, Deus tem poder para fazer coisas novas na minha e na sua vida também. Amém? Agora, irmãos, é bom nós entendermos que quando Jesus fala isso, está dizendo: olha, o povo não quis, mas se o povo quiser, eu vou fazer diferença no coração deles. E lá no livro de Isaías, eu estava lendo, eu falei assim: meu Deus, é como se ele tivesse, está dizendo, o solo está fechado, o solo está muito seco, o povo não recebe a palavra. Aí ele falou assim: mas isso vai acontecer até quando? Aí o profeta fala: a multidão de inimigos vai chegar e vai causar um estrago aqui na terra. Só aí eles vão permitir-se ouvir. É como que o inimigo chegando na terra, que está muito dura, que não recebe a palavra, e o inimigo vai chegar e causar um dano. É como se o inimigo estivesse fazendo o quê? Fofando a terra. Como se o povo fosse uma terra, o inimigo vai causar estrago, vai fofar a terra, só depois, aí acorda, aí vai clamar: Deus, tem misericórdia. Aí a palavra vai poder ser ouvida e a palavra vai poder ser entendida. Sabe o que eu estou entendendo, irmãos? Se nós fecharmos o nosso coração para a palavra, muitas vezes vamos ser alvos da disciplina de Deus para nos rendermos ao Senhor, só aí depois clamar por misericórdia. Fui claro? Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê o quê? Que Deus nos dê graça. Bom, mas continuando aqui, ele vai explicar. Quando fala desse tipo de solo, porque nós estamos falando de 4 solos diferentes. Ele mesmo fala no versículo 11: esta parábola, a semente é a palavra de Deus.
E os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Os irmãos estão percebendo que há uma batalha espiritual travada aqui, irmãos? A Bíblia está dizendo o seguinte: não é simplesmente ouvir, não é simplesmente ouvir, mas essa palavra que é ouvida, ela tem que ser levada para um lugar, ela tem que se aprofundar na terra. E nós estamos vendo, a terra é o que, irmãos? O nosso coração. Onde nós ouvimos a palavra? Nós ouvimos pelos nossos ouvidos e ela fica na nossa mente, não é assim? Estou ouvindo e estou entendendo. Mas a palavra de Deus, para produzir efeito, é apenas eu entender com a minha mente, ou eu tenho que trazer para o coração? Eu tenho que trazer para o coração. Só que enquanto eu ouço, enquanto os irmãos ouvem, você está ouvindo aqui nesta noite, e é muito provável que haja um bombardeio na sua mente, dizendo assim: ah, mas aquele cara não pode falar isso. Ah, mas quem é ele para estar pregando isso? Ou, mas já ouvi essa palavra 10 vezes, e já ouvi pessoas com mais proeminência pregar. Já estou claro sobre essa palavra. Irmãos, você precisa lutar. E eu também preciso lutar para receber a palavra e saber que esta palavra é a palavra de Deus. E só a palavra de Deus pode produzir efeito no meu e no seu coração também. Porque está dizendo que vem o diabo para roubar a palavra, para impedir que ela entre no coração. Quem está dizendo isso, irmãos? É eu ou a palavra? Está dizendo o quê? Que quando ela foi semeada dentro do caminho, o coração está meio duro, o que acontece? O inimigo já vem, e ele tem uma facilidade para tirar aquela palavra. Por quê? Porque ela não entra no coração, está só aqui. Ficou só na cabeça, só na mente. O inimigo vem, sopra no seu ouvido, e aquela palavra foi embora. Vim para o culto, ouvi a palavra, mas não fui abençoado. Fiquei só no meio termo. Onde a palavra tinha que estar? No meu coração. Em nome do Senhor Jesus, a palavra que nós estamos ouvindo, ela vai descer para o nosso coração também. Está escrito que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Mas eu vou ouvir a palavra crendo que ela vai estar na minha vida e vai produzir efeito. Jesus está dizendo que o inimigo existe, mas eu quero dizer para você que nesta batalha espiritual, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? E que o Senhor Jesus é o vencedor por excelência. Se você crer, se você descansar nele, se você pedir a ele misericórdia, acredite, o inimigo não tem poder de roubar esta palavra. Irmãos, eu estou falando isso porque é importante que a palavra entre no meu coração e no seu coração também. Jesus foi explicar para eles, para um grupo em particular, os seus discípulos são mais próximos. Os irmãos percebem que algumas coisas, algumas peculiaridades recebem aqueles que estão mais próximos do Senhor Jesus? Ele não está fazendo diferença dos demais, é que ele sabe que algumas pessoas não estão preocupadas com a palavra. Eu quero dizer, irmãos, que nós estamos aqui num grupo e eu preciso conhecer o meu coração. Você precisa conhecer o seu coração. Eu preciso conhecer o meu. E você tem que pesquisar o quê? O meu ou o seu? O seu, isso. Então não preciso pesquisar o seu coração. Ele tem que pesquisar o meu. Eu estou ouvindo nesta noite, que eu posso estar ouvindo aqui, que eu posso estar cantando aqui, que eu posso erguer minhas mãos aqui e posso não estar tão aberto para a palavra de Deus. Isso pode acontecer comigo? Isso pode acontecer com os irmãos? Pode. O que diz para mim isso? Que eu preciso vigiar, que eu preciso lutar, que eu preciso dizer para o inimigo: não, eu vim me reunir com os irmãos. Não tem nenhum perfeito, como perfeito eu não sou, mas eu sei que Deus perfeito se manifesta através de pessoas imperfeitas que se colocaram à disposição de Deus, e que através delas Deus vai falar sim. Então eu sou abençoado a partir do momento em que a palavra é lida, como foi lido em Joel capítulo 2, do versículo 12 em diante, dizendo para que as pessoas se arrependessem. Irmãos, eu ouvi para Deus, essa palavra é para mim. Depois eu me alegrei quando falou, quando os irmãos cantaram dizendo que Deus é bom. Eu estava ali quase chorando: Deus, só o Senhor para ser tão tremendo, para me permitir estar aqui com os irmãos na beleza da tua santidade, adorando o Senhor, e ter o privilégio inclusive de pregar a palavra. Deus é bom em todo tempo, em todo lugar. Deus é bom. Para Deus, como o Senhor é bom. Aleluia. Mas nós cantamos, e nós vemos depois, foi aqui em Mateus capítulo 6, dizendo que eu não posso ter dois senhores, não tem como compactuar. Irmãos, eu quero que os irmãos saibam que os irmãos são tão importantes para Deus, que Deus não divide você e Deus não me divide. Deus quer por inteiro o seu coração, quer por inteiro a sua vida, os seus lábios, o seu corpo. Deus quer tudo de você. Deus não divide você com o inimigo, Deus não divide você com o diabo, Deus não divide você com o mundo. Deus não divide, Deus quer você por inteiro. Amém? Glória a Deus.
Quando ele perdeu o segundo sol, ele fala no versículo 13: os que estão sobre a pedra são os que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e na hora da aprovação desviam. Irmão, não tem como invalidar isso. A pessoa chega aqui, é tremendo. Cantar com os irmãos é gostoso, a melodia dos hinos é gostosa, o carinho dos irmãos vale a pena, o semblante dos irmãos, pessoas que de alguma forma estão reunidas aqui para ouvir a palavra de Deus. A palavra que nós pregamos não é nossa, é a palavra do próprio Deus. Então é um ambiente gostoso, é um ambiente salutar. Eu lembro dessa palavra porque um presbítero, né? Presbítero, na verdade, ele tinha o nome de presbítero, mas ele era um pastor, ele tinha a função de pastor, né? Ele dizia que algumas vezes eles estavam participando de uma vigília, e eles providenciavam os lanchinhos para as crianças, e eles louvavam o Senhor, e ele disse para mim assim: Amarildo, na época evangelista, ele falava: isso era tão salutar, nós diante da presença de Deus, louvando a Deus, buscando a Deus, e as crianças conosco na vigília. Eu lembro disso, glória a Deus pela vida do querido. Mas então, irmãos, aqui está dizendo que alguns vêm, gostam do ambiente, ouvem a palavra, às vezes até eu me identifico com a palavra. Só que, às vezes, o que acontece? Nós ouvimos aqui um cântico dizendo que os problemas vão chegar. O cântico vão sentar no pagador. Deus, eu sei que o Senhor me segura na sua mão, mas eu sei que os dias ruins vai chegar. Mas quando chegar, Senhor, eu estou nas suas mãos. Irmãos, os dias ruins virão chegar. E essa espera é para proporcionar que tenhamos condições de base para enfrentar o dia ruim e permanecer na presença do Senhor. Irmãos, não tem como. Eu não estou profetizando isso sobre a sua vida. Eu estou dizendo o seguinte: numa condição normal, alguns dias ruins vão chegar. Às vezes questão financeira pode bater na porta de alguém. Às vezes o desemprego pode bater na porta de alguém. Às vezes a morte vai chegar também. Chegou para os irmãos no passado, chegou para os apóstolos, chegou para os fiéis, vai chegar na nossa vida, nossa família. Mas e quando chegar, o que nós vamos fazer? Nós vamos cruzar os braços e vamos embora? Ou nós vamos dizer: Deus, eu sei em quem tenho crido, eu sei qual é a mão que está me segurando, eu sei quais são os braços que estão me abraçando, eu sei qual é o olhar que está me atraindo. Senhor, eu sei que o Senhor falou que no mundo eu teria aflição, mas o Senhor pediu para que eu permanecesse fiel à tua presença. Eu vou continuar te louvando. Aí entra o canto que as irmãs cantavam. Eu vou continuar adorando, eu vou continuar bendizendo, eu vou continuar louvando e glorificando o Senhor. Mas ele está dizendo que alguns não. Chegou a luta, tchau, tchau Deus. Os irmãos percebem que não está tendo a aprovação de Jesus, irmãos? Os irmãos estão percebendo que é necessário muito mais do que só ouvir a palavra e começar a jornada? E que nós precisamos continuar nessa jornada? Quem aqui já teve alguns problemas sérios? Na caminhada cristã, na vida, já teve alguns problemas? Tá. E quem tem problemas muito sérios também? Alguns já passaram, já. Se nós somos, humanamente falando, ficar arrazoando sobre os porquês. Mas porquês, tudo mais. Os irmãos concordam, se nós ficarmos muito nos porquês, nós vamos retroceder um pouco? Vamos ou não vamos? Agora os irmãos percebem que nós temos que assumir uma postura. Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para continuar caminhando, para continuar olhando pelo Senhor e para continuar crendo na tua palavra? Irmãos, aproprie-se disso. Creia. A Bíblia fala que Deus não tem prazer nos que retrocedem, mas Deus tem prazer naqueles que o buscam e o buscam com alegria. Amém? Ele vai explicar o terceiro tipo de solo no versículo 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram a palavra, mas com o passar dos dias são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites. Seus frutos não chegam a amadurecer. Ele está falando aqui que tem um grupo que recebeu a palavra com alegria, começou a caminhada, mas depois aconteceu aquilo que o Fabiano leu em Mateus capítulo 6. Os prazeres da vida, os deleites, os cuidados com ele e com a família acabaram atraindo tanto a atenção da pessoa que agora não tem mais tempo para Deus. Cantar é muito bom, estar orando é muito bom, estar na igreja da palavra é muito bom. Só que as outras coisas agora são tão importantes, tem tão mais sentido, que eu não tenho mais tempo para isso que é tão singelo. Isso está escrito aí, irmãos. Quem falou isso foi Jesus. Isso está escrito aí. Então essas três solos que nós acabamos de ver,
de alguma forma até tinham interesse com a palavra, mas não permaneceram. Então nós falamos de algo que traz algo negativo para as pessoas. Então agora nós queremos direcionar a palavra para algo que satisfaz e que alegra o coração de Deus. Ele falou assim: olha, mas há aquela semente cair numa boa terra. Há uma parte da semente cair onde, irmãos? Numa boa terra. E esta boa terra, ele vai mostrar que terra é essa. Aqui é uma boa terra, são os que, ouvindo a palavra, a retêm num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Esse coração honesto e bom, será que está relacionado à pessoa ou à intenção da pessoa em receber a palavra e em lutar para permanecer no caminho do Senhor? Está relacionado às atitudes ou está... Deixa eu fazer pergunta. Está relacionado à essência da pessoa? É a pessoa que é boa ou é a atitude da pessoa em valorizar a semente que é o diferencial? É a atitude da pessoa, irmãos. Porque nenhum de nós é bom o suficiente, nenhum de nós é bom o suficiente para ser recebido por Deus, honrado por Deus, se não for a pessoa do Senhor Jesus em nós. E para que a pessoa do Senhor Jesus seja em nós, é necessário que nós nos rendamos a Ele, que nós nos comprometamos com Ele e que nós permitamos que Ele age em nós. Ele é o semeador, mas através da palavra Ele se identifica com a semente, e Ele entrou em mim e Ele entrou em você também. Bom, vamos olhar agora, o que nós vamos fazer com essa palavra? Eu estou ouvindo que é necessário ter um tipo de solo. Sabe o que eu ganhei? Anotei alguma coisa. Falei, Deus, Ele está dizendo, é necessário que haja multiplicação. É necessário que haja o que, irmão? Multiplicação. A semente veio. E agora? Amarildo está produzindo? Primeiro produzindo individualmente, falando para mim. E depois, está produzindo coletivamente com as pessoas que te cercam? Produzir o quê? Produzir fruto. O que tem nessa semente? Tem bondade, tem fé, tem temperança, tem mansidão, tem amor. Amarildo, você ama os irmãos? O seu falar abençoa a vida dos irmãos? As suas atitudes abençoam a vida dos irmãos? É resultado, irmão, dessa semente. Eu estou falando para mim e para os irmãos também. Quando você está com alguém, essa pessoa, ela fica... Eu já falei isso para os irmãos. Você encontra a pessoa, fica 5 minutos com ela. Quando você sai, ela fica mais legal ou ela fica cabisbaixa? Irmão, se ela fica legal, é resultado da semente. Se ela fica cabisbaixa, o inimigo vai vir. Amém? E nós queremos fazer o quê? Queremos neutralizar as atitudes do inimigo. Queremos neutralizar as atitudes do inimigo. Agora eu quero dizer para você que, olhando essa parábola, nós estamos fazendo uma comparação, né, por analogia. Eu quero dizer para você que a boa notícia chegou agora. Qual que é a boa notícia? Eu quero ver Deus. É apertado esse caminho aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque eu posso ter começado a vida cristã como uma terra fofa, preparada. Só que ao longo do período, ao longo do percurso, eu permiti que algumas coisas fossem pisando a terra. Meu coração na terra. E os irmãos também, não é? Começou um pouco preparado, recebi a palavra com alegria, mas depois de algum tempinho, permiti que fossem pisando muito perto. O que acontece? A semente, irmãos, Jesus jogou a semente uma vez na minha vida ou continua jogando a semente? Continua jogando. Hoje tem semente para nós? Tem. Comecei a jornada, legal. A terra estava fofa, recebi a palavra com alegria, primeiro amor. Mas depois, permiti que fossem pisando. A terra ficou tão seca que a semente está caindo no meu coração. E o meu coração agora está como aquele lugar que é comparado à beira do caminho. Sou crente há 3 anos. Sou crente há 10, sou crente há 20, sou crente há 30 anos. E pode ser que meu coração esteja como a terra que está à beira do caminho. Ou aconteceram algumas coisas que meu coração foi ficando meio enclausurado, tá? Ou seja, na introspecção, algumas coisas aconteceram que eu fiquei perguntando tanto para mim: por quê? Que é como se tivesse uma pedra embaixo daquele pouquinho de terra. A semente vem e eu, aleluia, glória a Deus. Mas antes de eu descer aí, mas será que é aquilo mesmo?
A palavra fala assim, é possível. O apóstolo Paulo fala assim, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Aprendi a padecer necessidade, mas aprendi a ter fartura. Aprendi. Aí no versículo 13 ele fala assim, olha só, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí eu digo, aleluia, glória a Deus, recebi. Só que algumas coisas estão acontecendo, algumas circunstâncias, alguns probleminhas em casa. Eu antes de descer aqui, falei, mas será que é aquilo mesmo? Será que eu posso todas as coisas mesmo? Será que eu posso? Acho que eu não posso não. Nem desci a escada. O que os irmãos acham que trabalhou? Quem que os irmãos estão trabalhando? O inimigo. O inimigo trabalhando. Só que agora, irmãos, a boa notícia é que está entre nós. Aleluia, glória a Deus. Está entre nós quem tem poder de dar um jeito nesse solo. Ainda que esteja, e acreditem, recebi de Deus isso para orar pelos irmãos nessa noite. Ainda que esteja a terra tão firme, tão batida, que semente nenhuma entre, eu quero que você acredite pela fé que o Senhor Jesus, Ele pode dar uma arada, Ele pode dar uma mexida nessa terra hoje mesmo, não amanhã não, hoje. Arar essa terra para que a semente entre. E a semente que entra é amor, gozo, paz, alegria do Espírito Santo, perdão, misericórdia, rendição. Irmãos, a semente da vida, ela vai entrar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ainda que tenha sido situações dessas, o inimigo veio pisando, aconteceram algumas coisas, a terra ficou tão firme que não entrava mais a semente. Aí Jesus fala assim, eu que sou o semeador, eu que tenho a semente, eu tenho poder também de dar um jeitinho nesse solo. E acredite pela fé, Jesus está dizendo, eu vou dar um jeitinho nesse solo hoje. Glória a Deus. Creia, irmãos, creia. Não é porque o pastor Mário está falando, é porque a palavra de Deus que te leva a ver isso. Me levou a ver isso. Falei, Deus, glória a Deus, porque há esperança. Aleluia. Glória a Deus. E tem uma passagem. Então, só retomando. Quando nós estivermos cantando o hino agora, um hino no final, Deus, através do Espírito Santo, vai tocar em corações aqui. Vai tocar em corações. Alguns que estavam numa terra batida, que não entrava nada. Alguns que estavam com um pouquinho de terra ainda mais embaixo, pedra, e que era muito superficial, e a semente não germinava. O Espírito Santo vai estar percorrendo as nossas vidas aqui e vai levar a semente, tirar aquela pedra e colocar a semente lá dentro. Jeremias falou isso, irmãos. Jeremias falou assim, Deus vai fazer uma nova aliança com a casa de Israel. E agora eu trago para a nossa palavra. Deus vai fazer uma nova aliança conosco. Vai tirar um coração de pedra e vai colocar um coração de carne. A terra estava seca, a terra vai ficar fofinha. A pedra que estava lá vai ser tirada e vai ficar uma terra arada, preparada para que a semente germine. Amém? Tem uma passagem na Bíblia, que ilustra esse quadro todo. Que passagem é essa? Ah, irmãos, quando ele fala que essa boa terra, ou seja, quando recebe a palavra legal mesmo, a produção. Se a minha casa, começa assim, se na minha casa não está tendo impacto, se na sua casa não está tendo impacto, um diferencial, não começa para longe, ou ver os outros, não. Onde é que tem que começar o diferencial? Na minha casa. Na minha casa, na sua casa. Minha casa, minha vida. A sua esposa tem que ser abençoada pelo fato de ser crente. O seu marido tem que ser abençoado pelo fato de ser crente. Seus filhos têm que ser abençoados pelo fato de ser crente. Até o cachorro tem que ser abençoado pelo fato de ser crente. Irmãos, é tremendo. Irmãos, acreditem. Eu fui fazer uma visita, posso contar aqui se quiser. Fui fazer uma visita, o rapaz estava doente, e a irmã tinha avisado, é difícil ir visita lá porque o cachorro não para. E tinha operado, tivemos lá a Sandrinha sabe, tivemos lá, tal, entramos, compartilhamos uma palavra tal, e conversamos com uma pessoa que entendemos que precisava muito de uma palavra que estava no nosso coração. Conversamos, aí a pessoa falou, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Vocês não sabem, mas o cachorro aqui estava desencanado a latir, ele não para de latir. Vocês entraram aqui, o cachorro travou. Glória a Deus. Não estou defendendo não, o cachorro travou. Vocês falaram, vocês pregaram, vocês oraram. Graças a Deus, irmãos, eu creio que o que é necessário Deus fazer, Deus vai fazer. Eu creio. Eu gostaria que você cresça também, irmão. Creia. Nós somos a fé. Não sou exagerado, mas eu creio que Deus tem
ilustra isso. Sabe, irmão, você é conhecido, só para fechar. Sabe aquela passagem de São João 8, daquela mulher de Samaria? Pois é, é uma mulher que ela tinha um passado, e não era um passado legal para Jesus para ela. E ela estava num lugar que ela foi buscar água, todo mundo precisa de água. Ela foi buscar água, mas foi numa hora em que não tinha ninguém. Ela foi mais ou menos meio-dia, ela tira água. O pessoal vai mais cedo, quando o sol está mais fraquinho, certo, Tati? Mais fraquinho. Mas ela foi meio-dia. É mais delicado, mas ela não tinha pessoas para estar afrontando, jogando na cara dela sobre a vida dela. E o gostoso, irmãos, é que Jesus vai abrir. Jesus passa por Samaria e está perto daquele poço. Eu quero dizer para você que Jesus vai se aproximar de você e de mim também para ter uma... Lembra disso que eu falei no ano passado? Que Jesus vai ter um particular com você? Jesus vai ter um particular com você. Se é que não está tendo já. Aí chegou para a mulher e pediu para ela: mulher, dá um pouco dessa água. A princípio a terra estava tão, o sol estava tão batido. Irmãos, a semente é a palavra do mestre. Jesus fala assim: dá-me de beber. É provável que hoje está pedindo para você e para mim: dá-me de beber. Aí você pergunta: mas dá de beber o quê? Irmãos, você dá de beber a alguém é proporcionar satisfação para alguém. Jesus está dizendo assim: olha, dá-me satisfação. Cante, mas cante com alegria. Amém. Quando você for aplaudir o Senhor, aplauda com alegria. Amém. Quando você for cumprimentar o irmão, cumprimente-o com alegria, porque é um servo de Deus. Amém. Não é perfeito, assim como você perfeito não é, mas valorize, porque o sacrifício de Jesus foi para conquistar esse irmão e essa irmã que está do seu lado aí. Glória a Deus. Louve a Deus pela vida dele. Amém. Irmãos, isso é a palavra de Deus também. Dá um pouquinho de beber. Ela falou assim: que isso? Eu vou cumprimentar aquele irmão, daquele jeito? Vou ofertar daquele jeito com alegria? Não oferta com alegria. Irmãos, Deus ama quem oferta com alegria. Vai falar hoje aí. Vou cantar, mas não vou cantar assim também não, porque, irmãos, nós estamos aqui por causa de pessoas ou por causa de Deus? Perguntar de novo: estamos aqui por pessoas ou por conta de Deus? Faça o melhor para Deus. Glória a Deus. Ele está vendo. Não pense que não está vendo, ele está vendo. Aleluia. Aí a mulher falou assim: como é que você vai querer água para mim? Olha o coração duro, não entra nada. Aí Jesus falou para ela: se você soubesse quem é que está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Se nós soubéssemos quem está aqui. Aleluia. Se nós valorizássemos quem está entre nós, quem está passeando no nosso meio, a unção do Espírito Santo que percorre os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se você soubesse quem está falando com você, minha filha, esse coração duro aí, sabe o que é esse coração? Esse coração é uma oportunidade para eu dar uma mexidinha. Aí Jesus falou com ela assim: se você soubesse, quem é que fala com você? Você vai pedir para ele, ele te daria água viva. Glória a Deus. Jesus não tem apenas água, Jesus tem água viva para ela, para mim e para você também. Pode ser coração maduro, mas Jesus já começou a amolecer. Então, em nome do Senhor Jesus, antes de nós sairmos, corações que estavam duros, secos, em nome do Senhor Jesus, vão ser formados pelas mãos do Mestre, pelas palavras do Mestre, pelo toque do Mestre. Antes nós cantávamos não, ainda canta. Glória a Deus. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Vem trazendo luz debaixo das suas asas. Ele traz luz, irmãos, traz bênção, traz graça, traz alegria. Aí, Senhor, como assim? Jesus fala assim: aquele que beber da água que eu der, aleluia, vai se fazer uma fonte que salte para a vida eterna. Aleluia. Glórias a Deus. Então não precisa vir tirar. Jesus, eu quero dessa água. Eu quero desta água. Sabe que o senhor tem? Então eu quero. Sabe uma coisa, irmãos, que às vezes as pessoas não entendem? Jesus, Ele quer tocar nos pontos que nós precisamos arrepender. Eu quero uma oração, para oração por mim fácil. Vamos comentar um pouquinho sua palavra? Não quero palavra. Eu quero sua oração. Irmãos, eu estou tão acostumado com isso. Eu me converti em 82, no ano de 84, eu estava fazendo um curso no seminário. Seminário Teológico Pentecostal da Bíblia no Brasil.
lá no centro de São Paulo, na São João. Eu acreditava que Jesus Cristo tinha algo comigo, então queria me preparar. Estava com um jovem lá, e o jovem era seminarista. Estava no seminário conversando e tal, e um dia ele, entendendo que tinha abertura para conversar comigo, foi conversar comigo, e ele falou que estava tendo uma vida íntima com a sua namorada, né? Seminarista. Aí eu falei para ele: mas vem aqui, não é por nada não, mas vamos na palavra, você precisa perceber que Deus não tem prazer nisso. Independentemente de você estar no seminário, na verdade você precisa se reconciliar com o Senhor. Você precisa se... Ele falou assim: marido, para. Ele falou: para, você vai ouvir a palavra de Deus para cima de mim? Eu falei: meu Deus, você está no seminário, você não quer a palavra. Há muito tempo atrás, não muito depois desses dias, recentemente, estava a minha querida conversando com uma pessoa que os irmãos não conhecem, Maria não conhece, e foi conversar com uma pessoa que infelizmente a vida está indo de um abismo após o outro. Aí a Sandrinha foi em amor falar. A pessoa falou assim: eu quero ouvir a palavra. Aí a Sandrinha começou: olha, na verdade você precisa ver esses pontos aqui, esses passos não foram dados com sabedoria. É preciso voltar ao Senhor Jesus. Aí a pessoa falou: tá bom, não quero mais. Uma outra pessoa falou: não quero mais. Vocês vão ouvindo? Sim. Então muitas vezes elas tiveram coragem de falar, mas é possível que alguns estejam aqui não tenham coragem, mas também não querem. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: quando Jesus vai abençoar, Ele vai mover o solo, Ele vai fofar o solo, vai trazer coisas negativas. Por que Ele traz? Porque Ele quer curar, Ele quer curar, Ele quer curar. Estão lembrados? Ele falou assim: ó, vai ter que... Eles estão ouvindo, não estão entendendo, estão vendo, mas não percebem. É necessário que ouçam e tragam para o coração, vejam e entendam. Para quê? Para que se converta. Aí eu vou curar. Aí eu vou curar. Jesus falou com ela: você quer ser abençoada? Tá, quero. Quer mesmo? Quero. Busca o seu marido. Ela desmontou: Senhor, peraí, eu não tenho marido. Como assim não marido? Você não quer bênção, mulher? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Sim. Jesus Cristo não passa um pano, Ele quer mexer com a terra. Sabe o que Ele quer fazer? Ele quer fazer assim: ó, você precisa saber o buraco que você está, para que quando eu te tirar dali, você vai valorizar a bênção, a salvação, a restauração. Jesus está dizendo: eu quero curar você, mas você precisa ver em que buraco você está. Glória a Deus. Isso é salvação, isso é restauração. Aleluia! Glória a Deus! Jesus não tem marido. Aí ela só falou isso: não tem marido. Como era Jesus? Eu sei, você está falando que não tem, na verdade você já teve 5, né? Já teve 5. E esse que você tem agora também não é seu. Engraçado, Jesus não foi. Ele foi levinho ou ele foi no ponto, irmãos? Ele foi no ponto. E às vezes alguém vai no ponto com a gente e fica: não gostei não. Esse irmão não quero. Quero outro. Amém? Mas tem uma coisa. Tem uma coisa. Amém, Joyce? Aí ela falou assim, e ela quis argumentar com Jesus sobre teologia. Ela quis argumentar com Jesus, mas vai se render logo para Jesus: me abençoa, me perdoa, me lava. Não. Ó, Senhor, eu sei o seguinte: quando o Messias vier, eu sei que vai restaurar tudo. E onde é que adora mesmo? Os judeus falam que é em Jerusalém, mas os nossos pais falam que é no Monte de Jerusalém. Onde é que adora mesmo? A gente fala: meu Deus, vou ter que explicar teologia para a mulher antes dessa mulher se arrepender. Mas vamos lá. O que acontece, irmãos? É o terreno, a terra, tem pedra, tem espinho, tem um monte de coisa. Aí Jesus fala: olha, vou dizer uma coisa para você. A hora vem. E já chegou. Irmãos, já chegou. Irmãos, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Você está falando verdadeiros adoradores, irmãos, porque tem alguns que não são tão genuínos. A gente está falando: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Glória a Deus. A mulher foi impactada. Permitiu-se. Jesus, eu sei que esse homem, para ela, ele é um profeta. Glória a Deus. Estou arrependida, estou envergonhada pelo que eu vivi, estou envergonhada pelo que eu fiz. Só tem uma coisa: o meu passado não vai determinar o meu futuro. Eu me rendo a esse homem. Você vai me perguntar: como é que você sabe que ela se rendeu? Sabe o que ela fez? Ela foi para a sua cidade. Glória a Deus. Alguém foi impactado com a palavra.
Ela foi para a cidade e falou assim: ei, conheci um homem, ele deve ser um profeta. Ele falou tudo que aconteceu comigo. Vamos lá, ele deve ser o Messias. Aí as pessoas foram. O que estava acontecendo com ela? Multiplicando. E está escrito na Bíblia que muitos vieram e creram no Senhor Jesus. Agora para comigo 2 minutos. Se você conhece alguém, se eu conheço alguém também que às vezes teve um passado, não usar o termo, um passado desprezível, humanamente falando, no nosso conceito. Aquela mulher teve quantos maridos? Sim. Você ia olhar assim, legal, era gente fina, ou às vezes o seu interior reprovar um pouquinho? Eu até percebi um sorriso aí. É ou não é? Jesus Cristo fez o que com ela? Deu o que para ela? Foi semente? Que semente foi? Semente da vida ou da condenação? Da vida. E eu estou sabendo que muita gente não vai querer, você também está. Agora você não tem, eu também não tenho, de ficar separando para quem você vai semear ou não. Semeie. Eu vou semear, você vai semear, você vai semear, eu vou semear. E é Deus que dá o crescimento. Amém? Eu só quero terminar dizendo o seguinte: Deus está querendo restaurar no nosso meio a fé. Não acredito. Pastor, está falando que nós somos crentes, somos evangélicos, não temos fé? Não, eu estou dizendo o seguinte: nós precisamos identificar a fé. Crer que Deus tem poder para mover corações, Deus tem poder para mover situações, Deus tem poder para restaurar as coisas, Deus tem poder para fazer da igreja uma igreja que multiplica. Amém. Às vezes eu fico considerando: Senhor, eu gostaria que na igreja tivesse o dobro de irmãos que tem hoje. Eu estou grato ao Senhor pelo número de irmãos, graças a Deus. Mas eu gostaria que tivesse o dobro. Glória a Deus. E eu entendo que isso não é algo demais. Eu preciso crer que os irmãos que aqui estão são irmãos que vão multiplicar. Como assim? Falar de Deus para o seu vizinho, falar que a vida dele pode ser mudada. Para o seu marido, às vezes fala-se sem palavras, na maioria das vezes sem palavras se fala, com atitudes. Amém? Glória a Deus. Eu fiz 3 perguntas. 3 perguntas para terminar. Aqueles que foram chamados, que têm compromisso com o Ministério do Louvor, eu não sei se serão jovens, se serão equipe, já posicione-se. Posicione-se, é os irmãos que resolvem. Nós vamos cantar no hino. Então, nós podemos cantar que Deus é bom, Douglas? Já tinha escolhido o outro, pode falar. Encaixe? É esse então. Olha só, irmãos. Não tem. Ó, Jesus é semeador? É. Agora a questão é: você e eu estamos sendo semeadores ou estamos de bracinhos cruzados? Os irmãos acham que Deus nos quer como semeadores ou de bracinhos cruzados por aí? Ou de terninho, vou colocar uma gravatinha, um terninho, beleza, o pessoal olha para mim, deve ser crente. Isso aí ajuda a vida de alguém? Não. O que ajuda é eu ir visitar alguém que está precisando muitas vezes, né? Alguém que necessariamente está precisando, né? Só nós tivemos irmãos, a Rebeca, nossa irmã em Cristo, não está muito bem. Vamos orar por ela daqui a pouquinho. Estive visitando, sei que alguns irmãos e irmãs já estiveram lá também. Ela está bastante fragilizada. Foi levada e está internada na Santa Casa. Estaremos orando por ela. Passei na casa dela essa semana, estarei indo no hospital visitá-la. É isso, irmãos, a máquina precisa, como o Fabiano falou. Mas quem precisa também, né? Agora, se você não se identificou como semeador, nesta noite eu quero chamar a você e a mim a nós nos identificarmos com Ele. Jesus semeou e Ele ascendeu aos céus. E Ele desceu através do Espírito Santo. E Ele quer que você seja um semeador hoje. Que eu seja um semeador. Aquela mulher, ela foi na cidade anunciar que Jesus havia mudado a vida dela. Você não precisa de curso de teologia, você não precisa conhecer toda a Bíblia, você precisa saber o seguinte: que Jesus alcançou você. Jesus alcançou você? Então você pode ser um semeador. Jesus alcançou você? Você pode ser um semeador. Agora, eu coloquei assim: quanto ao sol, todo mundo entendeu, sabe, já sabe? Você foi lembrado que seu coração é o sol nessa noite? Então, quanto ao sol, será que precisa de mudança? Ou já está 100%? Está 100%? Pode dar uma fofadinha? Eu coloquei assim: você pode crer que Jesus, Ele quer afofar a terra, para que a palavra de Deus entre, proporcione algo na sua vida. Mas algo que Jesus? É o que está escrito: aquele que mentia
Aquele que roubava não roube mais, aquele que furtava não furte, aquele que adulterava não adultere. Por quê? Porque essa palavra é a palavra do reino. Vai haver um dia em que o rei será entronizado. E ele fala assim: algumas pessoas ficaram de fora. Quem ficar de fora? Os adúlteros não vão entrar no reino. Não vão. Os homicidas, os feiticeiros não vão entrar. Os afeminados não vão entrar. E o que eu preciso fazer? Preciso permitir que essa palavra molde a minha vida e o meu estilo de vida. Você pode dizer amém?